Prazer enorme, eu sou Daniel Castanho, fundador e presidente do Conselho da Ânima Educação. A gente está aqui em mais um episódio que eu acho que vai ser muito especial do Forbes Under 30 Innovation, uma parceria da Forbes com a Singularity. E hoje a gente tem uma pessoa aqui muito especial. E aí, né, eu estou aqui com uma outra pessoa muito especial também, né? A Isa. Isa, que é editora da Digital, né? Editora executiva digital da Forbes, está aqui comigo. Obrigada, Daniel. Oi, gente. Não é? Para a gente entrevistar uma pessoa. Claro que a gente começa a descrever, eu falo, não, erraram, ela não é Forbes Under 30. Não cabe para ela ser under 30, né? Deve ser under 60, alguma coisa assim. Pelo tanto de coisa que ela fez já na vida e faz ainda, realmente eu acho que não tem tempo hábil, assim, pra fazer acho que não, isso. Eu também acho que não. Mas aqui, a gente está com a Duda Franklin. Meu, que delícia ter você aqui. Ai, entendeu? obrigada, Um prazer enorme ter você aqui. Que é cofundadora, CEO e cofundadora da Orbico. Isso. Não é isso? Pesquisadora e desenvolvedora de sistemas, mestre em neuroengenharia, mestre em ciência, tecnologia e inovação, neurocientista e engenheira biomédica. Quer dizer, não é possível tudo isso, entendeu? E, não é? Além disso, bailarina, além disso, tem outras coisas, enfim. Então, uma delícia ter você aqui conosco. É uma honra ter você aqui para contar um pouco do que você está fazendo, não é isso? Ai, gente, será um prazer bater esse papo com vocês. Eu tô bem ansiosa pra gente fazer essas conexões, trocar um pouco de conhecimento. Vamos ver aí toda essa trajetória, se deu tempo ou não de eu fazer tudo isso. Não, mas enfim, incrível, não é isso? É impressionante mesmo. Mas Muita então, coisa. conta para começar, já que a gente já falou um pouco de tudo que você fez, conta um pouquinho da sua história, se você puder pra gente, até chegar aqui na Orbico. Vai contando com as suas palavras. A gente acabou de se encontrar, né? A gente está no elevador, não é isso? A gente está no elevador, a gente se encontrou e a gente sentou ali, tomou um café rapidinho. Eu falei, tenho 5 minutos. Me conta quem você é, que eu fiquei muito curioso em saber quem você é. Nossa, era um pitch. Então, eu sou a Duda. E eu gosto de me apresentar para além do meu crachá, né? Além de ser CEO e co-founder da Orbico. Eu vim de Natal, eu sou potiguar, lá do Rio Grande do Norte. E eu fui uma criança, desde pequena, super curiosa. Eu gosto de falar que eu era uma maker. Eu gostava de construir coisas. Então, imagina uma criança com 7 anos de idade falando pra mãe que ia pra feira de ciência, mas ela não ia construir uma maquete de fazenda. Ela queria fazer um protótipo de tomógrafo. A minha mãe pensou... Essa criança, né? Mas ela foi lá, comprou todo o isopor, ficou lá, olhando horas e horas como funcionava um tomógrafo, porque eu queria no grau de perfeição. Mas eu quero que funcione igualzinho. E minha mãe fazia, mas eu não sei construir isso. E a gente passou madrugadas e madrugadas. Você não quer fazer um aviãozinho de papel? Você Era não quer isso. fazer A minha mãe, eu lhe ajudo a fazer um vulcão, pelo amor de Deus. Larga essa ideia de dispositivo. E o meu sonho era ser cientista. Desde pequena, eu dizia pra todo mundo, não, vou ser cientista, vou ser cientista. Só que eu jurava que eu ia pra Marte. Não fui ainda, e é um ainda, viu? Olha. Ainda vai rolar. A gente não tem a menor dúvida. Depois de tudo que eu vi aqui, quem sabe até 35 anos ela vai pra Marte. Eu acho que antes dos 40 eu já cheguei lá. E sempre quis, eu sempre fui fissurada na ciência. Eu falava pra todo mundo, eu quero ser cientista, eu quero descobrir coisas. E coloquei isso como um objetivo na minha vida. E a ciência, ela começou a fazer parte disso. E aí, com 14 anos... Só para você interromper, mas de onde... O que você acha que te provocou para... Por exemplo, é algum professor, alguma avó e tal, brincando com a sua mãe, ou não, seus pais mesmo, eles falavam sobre isso, eles falavam... De onde... Enfim, algum programa que você viu, algum desenho animado, tem algum... Você sabe se tem algum momento que despertou isso em você? Ou foi algo meio que você nasceu com isso, sei lá? Eu não sei de onde veio essa ideia, eu simplesmente, acho que estava instalada assim no meu sistema. Legal. E eu fiquei com essa ideia. Eu gostava muito de estudar. E eu também era uma aluna que eu não sei se era uma boa aluna ou não. Porque o professor ia pro quadro e dizia, professor, eu acho que eu não vou fazer desse jeito, não. Acho que tem outro jeito de chegar nesse mesmo resultado. E às vezes eu ficava implicando com os professores dentro de sala de aula. Então, alguns me adoravam, diziam, nossa, que criança implicante. Mãe, por favor, ajude ela. Então, não sei de onde surgiu essa vontade de ser cientista, mas eu sempre quis. Eu olhava para aquilo e eu acho que eu admirava aquilo. Eu gostava de ler os livros, dizia, nossa, como isso é legal, como isso é complexo. Eu queria meio que sair aprendendo aquelas coisas. E aí, um dia eu falei,
pra professora, pra eu querer continuar estudando, eu preciso ser o quê? Ela falou, cientista. Pronto. Ela imputou aquilo ali e eu fui embora. Entendi, pronto. Aí eu fiquei, não, você é cientista. E aí, com 14 anos, eu fui fazer técnico em informática. E aí eu comecei a estar de frente às tecnologias, eu comecei a ser programadora. E, nossa, ali foi um parque. Comecei a programar para tudo que era área. Eu via programação para agrotech, né? Que a agrotech Sim. hoje é tudo, é pop, é tudo no Brasil. Comecei a trabalhar com pesquisas em química, em genética, em qualquer desenvolvimento, né? E aí eu caí numa série que se chamava Gigantes da Indústria. Tá. Hiperfoquei na série. Comecei a ficar o tempo todo estudando sobre empreendedorismo, estudando como aqueles grandes executivos criavam aquelas indústrias. Era a indústria do aço, do petróleo. E eu ficava horas e horas assistindo aquela série do History. E achava aquilo fantástico. E aí o professor me indicou um livro chamado A Arte da Guerra. Pronto. Juntou, fiquei naquilo, fazendo correlações um com o outro, tentando entender, e eu olhei assim, nossa, eu acho que um dia eu vou pra Forbes. Você acredita que eu falei isso no ensino médio? Eu falei, eu vou ser Forbes, porque eu comecei a me fissurar no mundo do empreendedorismo. Eu dei o meu primeiro pitch no segundo ano do ensino médio, que eu lembro como fosse hoje, a atividade era defenda uma empresa como fosse sua. E caiu o YouTube pra mim. E eu defendi o YouTube como se eu tivesse criado o YouTube. O professor dizia, seus colegas são investidores. E eu lá querendo, por todo custo, que eles investissem no YouTube, porque o YouTube era a maior invenção do século. E eu tinha... Nossa, foi um dos trabalhos que mais me empolgou fazer. E aí, eu continuei nessa jornada, fiz neurociência, me encontrei com a neuromodulação pela primeira vez. Eu comecei a estudar sobre neuromodulação, neurodinâmica, reabilitação funcional, entender o cérebro, que sempre foi uma parada para mim que era absurda, porque a gente entende muito de oceano, mas não entende tanto do cérebro quanto a gente entende de oceano. O que é neuromodulação? Neuromodulação é uma forma da gente se comunicar com o sistema nervoso. A gente pode se comunicar com os nossos neurônios, ou seja, modular eles por duas formas. Ou neuromodulação química ou neuromodulação elétrica. Porque as nossas células respondem a estímulos eletroquímicos. Então, basicamente, a gente pode fazer isso por vias químicas e aí gerar uma resposta funcional, ou a gente pode fazer a aplicação de um estímulo elétrico controlado direto nas nossas células e elas também nos gerar uma resposta funcional, que pode ser, por exemplo, uma resposta motora. Então, neuromodulação é como se fosse uma forma da gente se conectar com o nosso próprio sistema, com o sistema nervoso. Tá. Conversar de fora para dentro. E eu acho isso uma ideia absurda, porque aí a gente pode, tipo, imagina quantas condições essa técnica não poderia ajudar, não poderia influenciar, não poderia ser útil, sabe? E continuei nessa trajetória, entendi no meio da minha graduação de neurociência que eu era uma cientista de ciência aplicada, eu era uma engenheira. E aí fazia sentido, porque a criança de 7 anos que quer construir um tomógrafo, ela não era de ciência básica. Uhum. Ela era engenheira. Aí fui fazer engenharia biomédica para completar, porque eu era tech. Eu não entendia muito bem. Eu queria fazer coisas, eu queria aplicar coisas na ciência. Não simplesmente ficar dentro de um laboratório, talvez. Não, aquilo me incomodava um pouco. Eu queria ver produto. E aí eu fui fazer mestrado de neuroengenharia, porque aí sim fazia sentido. Uma engenheira biomédica, uma neurocientista é mestra em neuroengenharia. Ela cria produtos para neurociência. E aí fiz isso. No final do mestrado, olhei e fiz, nossa, acho que eu não sou puramente uma cientista, porque um dos meus orientadores, que ele é falecido hoje, ele falou pra mim que ele tava com um câncer terminal, e ele falou assim pra mim, Duda, eu quero te deixar um livro, e eu acho que você não vai ser só uma cientista, acho que você ainda vai ser uma grande empreendedora, e ele me deu o livro do Warren Buffett. Naquele dia eu saí do laboratório e fiquei, nossa, será que ele acha que eu sou uma cientista ruim, hein? Pode ser. Nossa, levou pra esse lado. Não, eu fiquei pensando assim, pode ser, será que isso foi indireto ou será que ele realmente acha que eu sou uma boa empreendedora? Porque esse lugar ainda não tinha chegado em xeque, eu ainda tava nessa visão de eu vou ser cientista, vou ser cientista. E aí, lá no final do mestrado, eu olhei para aquele livro que ele tinha me dado do Warren Buffett e falei, caraca, agora eu entendi. Que eu sempre fui uma maker, eu sempre estava em busca do produto, entregar aquilo para o cliente final. Fazer um paper não era o motivo de encher meus olhos ou me deixar super feliz. Eu entendo, tipo, como é bom fazer isso, mas eu não achava que aquilo ali era o auge. Não achava que era o máximo. Eu acho que eu poderia ver uma pessoa usando aquela tecnologia, eu ficava mais feliz. E eu fico mais feliz.
E aí eu fui fazer um mestrado de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é um nome grande para basicamente dizer gestão de negócio tecnológico. Era para ser executiva de empresas de base tecnológica. E aí eu começo a me focar muito em gerir empresa, a entender de finanças, de administração, de criar cultura, enfim, do universo empresarial. E assim nasce uma cientista empreendedora. Não, você sabe que... Deixa... Porque você falou uma coisa muito incrível, porque muitas vezes eu acho que há essa separação e parece que são coisas quase antagônicas, né? Aqueles que são cientistas estudam e daqueles que realizam efetivamente, né? Do empreendedor. É quase como se você é cientista, você não pode ser empreendedor, se você é empreendedor, até as pessoas se vangloriam. Nem fiz faculdade porque eu resolvi empreender. E eu acredito que é justamente o oposto. Quer dizer, você se torna uma pessoa muito mais poderosa, profunda, com um impacto muito maior para a sociedade, não sendo simplesmente, eu falo simplesmente no sentido do simplesmente um cientista ou simplesmente um empreendedor, né, no sentido do falar só isso, mas no sentido de dizer que a combinação entre os dois, aquele que é um empreendedor e que estuda muito, ou aquele que é estudioso, mas pega seu estudo e de alguma maneira ele consegue criar coisas práticas para que transforme a sociedade, eu acho que aí é que está a melhor combinação, né? Então, que é um pouco do que você está dizendo. E para que isso aconteça, muitas vezes, Duda, a gente tem que buscar influências, referências, principalmente no que você faz da maneira como você descreve, assim, quem sabe uma formação bastante holística. Como que diversas áreas te influenciaram? Quer dizer, como que você foi moldada, não só pela tecnologia, pela engenharia, pelo empreendedorismo, quem sabe, mas o que você faz também tem a ver com a área médica, né? Como é que você foi fruto e como é que quem foram os grandes pessoas ou de alguma maneira, como que essas diversas áreas te influenciaram para que você se tornasse quem você é? Eu acho que essa pergunta é legal e eu super concordo com o que você falou. Acho que essa junção entre o conhecimento e o empreender é muito forte. Porque eu acho que uma das características principais de um cientista é saber estudar, saber aprender. E quando ele se tá de frente a um problema, ele estuda para resolver fielmente aquele problema. Então, olha como isso é poderoso se a gente trazer para o mercado. As pessoas que olham para o problema, né, que ela está tentando solucionar, de uma forma profunda, empática, para gerar um produto com alta proposta de valor. Olha quanto o mercado pode ganhar e olha como essa empresa pode ter um grau de escalabilidade maior. Sim. Porque agora ela tem um product market fit muito bem fixado. E eu acho que essa pergunta, toda vez que me fazem, as pessoas esperam que eu fale assim. Acho que as pessoas que me inspiraram foi o Steve Jobs, o Bill Gates, o Rockefeller, o Warren Buffett. E sim, também, acho que a história deles é muito empolgante, mas eu sou fruto de uma criação e de muitas mãos. De muitas mãos que se esforçaram muito para me ajudar a chegar até aqui. Eu tinha um primo, tenho ainda, né, que ele não faleceu. Eu tenho um primo que quando eu era nova, ele voltava da feira e ele pegava meu livro de ciência, estudava para me ensinar num batente. Então, tudo começou ali. Ele dizia para mim, olha, estuda porque se vence por meio do estudo. A minha mãe sempre me falou isso. Estuda que se vence pelo meio do estudo. A minha tia, ela aprendeu inglês para me ensinar inglês. Nossa. Pequena. É disso que eu tô falando. Numa Essa mesa pergunta, é isso. da cozinha, eu lembro dela abrindo uns livros que ela via no curso dela para me ensinar. E eu criança. Tinha uma outra tia minha que com 3 anos de idade, ela olhou para a criança e falou, você tem muita energia, vou te ensinar a ler. Eu ficava numa mesa da cozinha ali, fazendo meu almoço, meu café da manhã e ensinando uma criancinha a ler com gibi, porque eu gostava de ficar com gibi na mão. Acho que eu gostava das imagens, mas ela botou na cabeça que eu acho que eu tava querendo ler, então ela foi ensinar. Não, mas isso é mágico. Isso me compõe. E aí, quando eu venho para dentro da academia, eu começo a ter a inspiração de pessoas que hoje são, para mim, de brilhar os olhos. Eu fui orientada por um físico e por um médico ao mesmo tempo. E eu ficava, nossa, eles são muito espertos e em áreas diferentes. E eu comecei a juntar isso para dizer, eu consigo usar o seu conhecimento que você está me dando, o conhecimento que você está me dando para criar uma coisa totalmente nova, um híbrido. Lá no ensino médio, eu fui orientada por um engenheiro da computação.
Então, eu tinha essa característica maker. Quando eu chego na graduação, um físico e um médico me ensinam. Então, olha aí, a engenharia já estava colidindo com a medicina e com a física. Quando eu chego na minha outra graduação, eu me deparo com um engenheiro que fazia medical device, ou seja, produto médico, e uma fisioterapeuta. Então, olha mais a mistura que estava colocando em cima de mim, o conhecimento que eles estavam me dando, conhecimento sobre componentes elétricos, um conhecimento sobre como se comporta o corpo. E aí, no mestrado, eu fui orientanda de um doutor em computação que sabia muito sobre inteligência artificial, matemática computacional, e ele me explicava num grau super profundo, que inclusive é uma das pessoas que eu conheço que elas são mais inteligentes e que estão vivas na nossa época, que é o doutor André Felipe. Nossa, pra mim, ouvir ele falar era sempre um ar de... Nossa senhora, não dá pra existir alguém tão inteligente assim. E eu acho que ele nem entendia, porque às vezes eu ficava calada olhando assim pra ele. E não era porque eu tava desligada. É porque minha cabeça tava, nem pode ser uma pessoa tão inteligente assim. Será que dá pra existir? Dava pra existir. E eu me É essa cara que você fez pra ele que a gente tá aqui pra você. Nós dois aqui, ó. Eu me colei nele, assim, e sempre nessa troca, né? Eu sentava ali com ele e dizia, nossa, eu tô aqui disposta pra aprender, eu quero ficar aqui, eu quero conversar com vocês, eu quero entender o que você tá fazendo. E eu sempre tava muito disposta. Então, eu podia madrugar no laboratório, eu podia perder final de semana, eu podia, sabe? Você podia me mandar o livro mais difícil pra eu ler, eu ia ler porque eu queria muito aprender aquilo. E aí, quando eu cheguei no mestrado de empreendedorismo, de negócios, né? Tudo fez sentido. Porque aí eu falava com as pessoas do mercado, executivos. Executivos me explicando. Ai, naquele momento foi o Shazam. Essa cara que vocês estão fazendo agora, eu fazia naquela sala. Eu fazia, Shazam, então é aí que usa o produto. Meu Deus, é assim que leva pras pessoas. Entendi pra que eu vinha ao mundo. Eu vinha ao mundo pra distribuir a minha ciência para que isso possa impactar positivamente a vida das pessoas. E aí fazia sentido todos os ensinamentos que todo mundo que passou pela minha trajetória me deu. Você sabe, só vou pegar um gancho aqui. Você está falando uma coisa tão incrível que é assim. Acho que todas as pessoas, todas, em algum momento da vida, elas tiveram que estudar coisas que elas não tinham a mínima ideia porque estavam estudando aquilo. Né? E aí Sim. isso aqui você escuta das crianças, você escuta no ensino médio, você escuta na faculdade, o tempo inteiro. Então, Então são duas coisas muito legais que você falou. Uma é, por que eu estou estudando o que eu estou estudando? E em algum momento da vida, você tem um Shazam. Esse Shazam é assim, uau, eu entendi por que aquilo que eu fiz aquele dia está servindo. E às vezes, o Shazam ele não é tão lúcido, ele não é tão explícito, porque você era boa em matemática e de repente aquilo te ajudou a ser um artista e entender da música de uma maneira muito melhor, porque a matemática tem tudo a ver com a música. Às vezes você estava aprendendo uma língua e aquilo despertou uma área no cérebro que te deixou mais criativa. Então as correlações não necessariamente são diretas, mas eu acho que como a gente está falando aqui do Forbes Under 30, muitas vezes as perguntas que pessoas fazem é por que você se tornou Under 30? Né? E a gente fica aqui tentando entender a sua história, porque através da sua história é que, quem sabe, venham essas respostas. E algumas delas não de uma maneira tão direta como esse que eu estou falando agora. Quer dizer, eu acho que você estar aberta, e a hora que você fala, o inglês com a minha tia ou com a minha avó, o lado científico com o outro, o lado não sei o quê, e você provocar isso e ter a sorte, né, a oportunidade de terem pessoas sensíveis o suficiente para conseguir fazer com que você despertasse cada vez mais ou respondesse à sua curiosidade. E quem sabe a coisa mais importante do ser humano é a curiosidade, é o desejo de aprender. Mas às vezes a gente é tolhido, a gente é podado, né, e não tem a quem dê as respostas. Então, que lindo. E no final do dia, o caminho pode ser diversos, mas o caminho que você entendeu e foi esse Shazam que você chamou, essa eureka, é falar, uau, eu entendi que tudo que eu fiz até agora é que para que eu pudesse empreender fazendo alguma coisa que realmente possa impactar a vida de outras pessoas.
Isso é muito incrível, né? Eu só queria fazer esse comentário aqui. Duda, eu queria fazer uma pergunta, ainda pegando tudo isso que você falou da sua história. Desde muito cedo, então, a sua vida é meio que pautada no estudo e na educação. Mas houve espaço para a Duda criança, para a Duda adolescente fazer outras coisas e curtir a vida pessoal além do estudo? Houve. A Duda, a minha mãe vai falar pra você que eu era uma menina muito estudiosa, tá? Que ela não vai falar das partes que, por exemplo, eu e meu primo uma vez inventou de encher uma piscina de plástico na área da casa. A minha mãe ia chegar do trabalho, a gente inundou a casa. Então, sim, a Duda, por sinal, era muito travessa e ela que comandava as ideias mais absurdas para se fazer. E se a gente brincar que esse guarda-chuva aqui é um helicóptero e a gente ficar girando com guarda-chuva incessantemente? Acho que dá certo. Não, não deu certo, a gente quebrou o guarda-chuva. É. Então, assim, muito. Eu fui uma criança muito curiosa. Eu era muito independente, eu gostava de umas brincadeiras mais complexas. Acho que a única grande diferença, assim, é que eu não gostava muito de brincar de boneca, dessas coisas. Não fazia muito minha praia, mas eu e meu primo tivemos 2 grandes empresas, que eu tenho muito orgulho de dizer, foi meu primeiro sócio quando a gente era pequeno. Era uma linha aérea que se chamava Boa Viagem e um hotel chamado Paraíso, porque sim, a gente era grandes empreendedores e a gente ficava... Até as brincadeiras eram diferenciadas mesmo. A gente brincava que os DVDs, antigamente, né, eram os nossos teclados. Porque fazia um barulhinho quando você clicava assim. E a gente passava uma tarde inteira ali. A minha mãe deu um telefone que quebrou, então a gente ficava atendendo ligação. Olá, boa viagem, você quer sua viagem pra onde? E porque a gente pegava uns banners dessas empresas que vendem viagem, e a gente dizia que eram as viagens que a gente tava oferecendo na nossa empresa. E a gente comprava aqueles dinheirinhos de brinquedo e ficava fingindo que tava comprando, vendendo, essas coisas. Então, sim, foi muito criança. E na adolescência também passei por todos os percalços de ser uma adolescente, né? E acho que na época da infância, acho que as partes assim que mais me impactaram, para além do lado positivo, foi tentar entender como viver em comunidade, mesmo em sociedade. Eu acho que isso é legal, porque eu fui uma criança que sofreu muito bullying. Eu acho que eu não tive nenhuma sala da minha vida escolar que eu não sofri bullying, porque eu era esquisita. Porque como eu era uma criança que, as crianças estão lendo Feiurinha, a Duda tá lendo Shakespeare, a Duda faz outra prova, a Duda vê a matéria de um jeito diferente. Então eu sofri bullying, e quando você não consegue se enquadrar numa caixa, e você não cabe na caixa, a ideia é, opa, não é útil pra estar na caixa, a gente precisa jogar fora. Então a gente precisa deixar afastado. Essa é um pouco dessa ideia. Então, eu acabei ficando muito isolada. Então, não tive muitos amiguinhos de infância. E também, talvez, uma parte vinha de mim, porque eu não conseguia me comunicar muito bem com as crianças, porque, sinceramente, eu acho que eu não gostava do que elas estavam falando. Eu achava meio blé. Essa é a verdade. Não me chamava atenção. Aquilo... Não te provocava, te inspirava, te Na época das boy desafiava. bands, vamos falar da boy band, olha, ele cortou o cabelo novo, e eu, ai, ficou ótimo, né? Tipo, não me Você não interessava. tava nem aí pra isso. Então, acaba que eu acabei tendo que passar por todas as fases de bullying e enfim, dessa questão de ter que aprender a ser uma pessoa diferente, e tá tudo bem. Eu acho que hoje eu enxergo isso muito bem. Tá tudo bem ser diferente, tá tudo bem não tá ali na média e viver e fazer suas coisas do jeito que tá. E eu acho que a terapia me ajudou muito, o teatro me ajudou muito a ter essa empatia, essa comunicação melhor, viver melhor em sociedade, olhar o outro de um jeito mais humano. Eu acho que falta muito isso hoje na sociedade em geral, a gente olhar para o outro com um olhar mais humano, sabe? Mais empático. Lembrar que todo mundo tem suas questões, tem seus traumas, tem suas dores, tem suas próprias condições. E às vezes a gente esquece disso e espera que o outro nos responda com o nosso mesmo tom. Só que a verdade é que cada pessoa é um universo particular e não tem como te responder no teu mesmo tom. Então, a melhor forma disso é olhar pro outro de um jeito mais empático. E aí encaixa. Por isso que eu queria tanto fazer coisas que transformava a vida das pessoas, porque eu queria, de um jeito empático, entender a situação delas e, enfim, entregar um produto que fosse
marcante, que fosse útil, que ajudasse. Que incrível, o que nos torna... realmente as nossas diferenças é que nos torna único. Não é isso? Quer dizer, eu acho que é isso. E tem uma coisa que você estava falando, é assim, e muito bacana a maneira como você descreve, porque muitas vezes a gente tem tolerância quando alguém tem tem uma diferença cognitiva ou intelectual, né? É a diferença de pai com filho, a diferença mesmo entre pares e tudo mais. É de um professor com os alunos e tudo mais. O difícil é quando a gente tem que ter tolerância com quem tem uma consciência de vida menor, né? Então, quando eu digo assim, consciência do seu papel, porque às vezes algumas pessoas estão mais despertas para entender, como você falou, olha, eu quero fazer alguma coisa que faça diferença no mundo. E tem outras pessoas que falam, não, mas você podia usar essa inteligência para ganhar mais dinheiro, para fazer não sei o quê, para ser famosa, para o que quer que seja. Você fala, não, tudo bem isso aqui, mas isso é consequência, né? Então, é muito nesse sentido de... E quando você fala, em todos os momentos, você manifesta esse desejo de fazer algo, de impactar os outros, e de ter uma consciência maior, e de falar, olha, qual que é o meu papel nesse planeta, entendendo todas as habilidades e competências de quem você é, né? Como você nasceu, todos os privilégios que você tem. Então isso é muito legal, você ter esse nível de consciência que você tem. Então, eu estou falando, não é só da inteligência, mas é do nível de consciência que você tem. E unindo essas duas coisas é que eu acho que nasce a Orbico. Não é isso? Quer dizer, então não é só fruto da sua inteligência ou de toda a experiência que você teve, privilégios que você teve na tua vida, na tua família, com quem você nasceu, a pessoa brilhante que você conheceu, que você descreveu e tudo mais, mas também do nível de consciência. Então, conta pra gente de uma maneira mais profunda o que a Orbico faz e por que surgiu, como que ela surgiu, com qual o desejo, o que te motivou, qual que é o grande propósito dela. Eu gosto muito da missão da Orbe porque ela é verídica. A nossa missão é transformar vidas por meio da ciência e da tecnologia. A gente quer usar a tecnologia, o empreendedorismo e a ciência como ferramentas de amor ao próximo. Então, isso é muito forte. Porque a gente olha assim e fala, mas uma empresa é um símbolo do capital. Quem falou que dentro do capital, do sistema capitalista, não pode existir empatia e amor pelo outro? Não tem em nenhum momento escrito isso. Isso foi tomado como verdade, mas isso não é um fato. E a única coisa verdadeira que existe sempre, bons cientistas vão concordar, que são fatos. O resto é percepção sobre o fato. Mas a percepção sobre o fato é singular de cada um. A gente pode perceber cada um de uma forma diferente, mas o fato existe. Uhum. Então, isso nunca foi ditado. Então, não era uma regra. E outra frase que é um lema da empresa é: acredite na loucura impossível. Note, criar um produto que impacta vidas e falar que a gente vai fazer isso através da ciência é uma loucura, não? Parece desvairado. Você sabe que tem uma frase de Nietzsche, acho que eu já citei aqui, que Nietzsche disse: é preciso proteger os fortes dos fracos, né? E aí, brincando com Nietzsche, ou inspirado em Nietzsche, eu falo: é preciso proteger os loucos dos sãos. Não é isso? Então, se alguém não acredita, é preciso proteger os loucos dos sãos, porque os loucos é que fazem essas coisas, como você está falando. Exatamente. E eu acho que tem uma parte legal que o Steve Jobs fala, que é assim, loucos é aqueles que realmente mudam o mundo e empurram a raça humana para frente, porque eles são loucos o suficiente para acreditar que dá. Então, quando a gente chegou com o problema que a Orbe, ela tem como o produto dela, ela vem como resolvendo o problema de disfunções neuromotoras. Falei uma palavra difícil, já sei. Pessoas que sofrem com perdas motoras e dores constantes vindas de condições como AVC, lesão medular. Então imagina, agora, chego pra você, tô seguindo o diagnóstico. Oi, Daniel, você vai parar de andar. E é pra sempre. Você também. E agora? O que a gente faz? E aquela independência que a gente tinha? Claro. E aquele dia de correr na praia, sentindo a areia no pé? O que acontece com esse dia? E quando a gente ia passear com um cachorrinho no gramado, foi pra onde? E aquele dia que eu queria tanto entrar no mar, ele sumiu? Parece que o mundo tá sumindo de você. Mas tem um lugar
que a gente pode ajudar essas pessoas? Através da ciência. A ciência, ela sempre foi pautada através de gerar legado na sociedade, em pontos que melhoram a vida das pessoas, sabe? Quando estava todo mundo doente, a ciência entregou a vacina, entregou o soro, entregou a máquina de quimioterapia, ela entregou o avião, o relógio, o papel, as roupas, as indústrias. Foi sempre um esforço gigantesco da ciência. E quando a gente viu esse problema gigantesco, e que, bem, todo mundo olhava assim, não vai se meter nisso, que é loucura. Eu falei, mas como uma boa louca, tô dentro. Comecei a me debruçar, em estudar neuromodulação, inteligência artificial, física, matemática. Sim, a matemática que muita gente fala, meu Deus, matemática não serve para nada, onde é que a gente usa Bhaskara, né? Jesus. Então, a matemática era muito útil para essa questão. E aí a Orbe, ela começa a trabalhar num sistema de neuromodulação não invasiva, ou seja, só sobre eletrodos plugados sobre a pele, para a gente fazer controle motor e modulação de dor, baseado em um modelo de inteligência artificial totalmente autoral, baseado na mais profunda ciência. Uau. Juntando tudo isso com computação. E eu gosto de dizer que as pessoas hoje têm um olhar no mercado que é assim. Uma empresa é só o produto. Tá errado. Parece que a gente não se atentou às primeiras cadeiras de gestão ou administração. Não, empresa não é só produto. Empresa também é feita por pessoas, também é feita por cultura. Se você não tiver pessoas muito alinhadas com a missão, ou melhor, orbinautas, o seu produto não vai sair. Ele não vai chegar na ponta. Ele não vai escalar como você pretende, não vai chegar aquelas cifras financeiras que são tão esperadas para a gente poder balançar o sino. Não vai chegar. Então, hoje, eu acho que a Orbe não é um fruto só meu. E eu falo isso para todo mundo. Lá na Orbe tem engenheiros, pessoas que são doutoras em biotecnologia. Quantas pessoas são hoje? Hoje são 15. A gente tem gente de finanças, gente de operação industrial. Inclusive, baby boomers convivendo harmoniosamente com a geração Z. Para quem falou que não dava, dá sim. Claro. A gente tem designer de industrial, designer de interface, tem pessoal de marketing, tem pessoal de engenharia de produto, físico, pessoal que trabalha só com inteligência artificial. E olha quanta gente fazendo um trabalho para sair um produto. Então, é o esforço de todo mundo. Todo mundo ali sonha junto. É por isso que todo mundo fala, eu sou um orbinauta, e não só esse. As pessoas que estão por fora também, esperando por esse produto, apoiando, dizendo, nossa, eu quero muito que vocês consigam, espero que vocês cheguem na Bolsa de Valores, apoiando, sabe? Todo o nosso board, que é feito por executivos de ponto que nos apoiam, que olharam assim e falaram, nossa, uma empresa tão jovem, vamos suportar, vamos ensinar, vamos segurar na mão, vamos fazer como se aqui fosse uma corporação mesmo. Vamos fazer nascer estruturada de base. Esse foi o nosso principal comportamento. Quando as pessoas perguntam, sobre a Orbe, a ciência, também é ciência. A gente estruturou muito o P&D, mas a gente estruturou muito também a produção, que é a parte de produto, como criar isso. A gente estrutura muito a parte empresarial, executiva da coisa, inclusive toda a nossa operação industrial. E como está hoje? Que estágio que está hoje? Vocês têm testes? Como é que está hoje? A gente está passando por regulamentação agora, a gente precisa passar por órgãos como Anvisa, FDA e Metro. Então, fazer todos os testes, né, tanto de segurança quanto clínicos, está em andamento eles, para que a gente possa sair para o mercado. Então, a gente agora está nessa operação de regulamentação e a gente também está subindo o nosso chão de fábrica, né? Mas eu quero perguntar uma coisa é poder comercializar, mas em relação aos testes, em relação ao impacto mesmo, já tem um produto que vocês... A gente já tem um produto, eu deveria ter trazido ele para mostrar, mas essa foi uma falha minha. Não, imagina. Mas sim, a gente já tem um produto, a gente já tem cases, inclusive, né, de pacientes que eles tiveram lesão medular incompleta, por exemplo, eles viram ganhar movimento, restaurar movimento, também quadros que tinham outras condições, né? Então, a gente já vem trabalhando nisso, a gente espera poder publicar até o final do próximo ano os nossos estudos, né? Que aí vai vir todo o dimensionamento para as pessoas verem, enfim, isso se torna mais público.
E também é na época que a gente entra para comercializar também. Mas o que é legal é porque você vê que são esforços de muita gente. Tem médico fazendo teste clínico, e aí na ponta tem um cara da computação ajustando para ele, aí tem um cara de finanças precificando. Então, olha como é complexo fazer uma empresa. É um ecossistema. É um ecossistema, exatamente. Então, as pessoas olham assim e falam, sempre sobre o CEO. O CEO é o rosto da corporação. Mas, na verdade, não é um trabalho só dele, não é um esforço só dele. É um esforço conjunto, porque eu tenho certeza que se não fosse o meu time acordando todos os dias e topando ouvir as minhas loucuras e topando acreditar nas ideias mais loucas que eu tenho, dizendo, vamos junto. Não, mas eu quero que a gente faça isso, aquilo, e a gente vai lá para sei lá onde. O que você acredita? Porque você é CEO da empresa, certo? Então você lidera esse time de pessoas que você falou mais velhas, mais novas, enfim, tudo mais, gerações diversas juntas. E mais, né? E pessoas com um background completamente diferente. O que é necessário para... E ainda acreditando num sonho que você chamou louco, né? Querendo fazer uma coisa louca, enfim. O que é necessário para você conseguir convencer pessoas tão diferentes a acreditar em algo que muitas vezes elas só conseguem enxergar um pedaço daquilo, né? E estarem engajadas, motivadas, enlouquecidas, acreditando em fazer algo maior? Porque esse é o desafio de um monte de empresa, né? A maioria das empresas, principalmente de startup, principalmente de uma empresa começando, principalmente de uma empresa que tenha a ambição de fazer algo que ninguém faz, né? Por isso que eu falo de startup no sentido de querer fazer algo diferente do que as outras empresas estão fazendo, né? O que você é a autenticidade de você acreditar naquilo, é a competência, é compartilhar ações, são pessoas, a seleção de pessoas que são loucas, tão loucas quanto você. O que você atribui? Qual que é o desafio? Como é que você consegue engajar pessoas tão diferentes a fazer algo que nem elas mesmas têm certeza que vai dar certo? Eu posso dar 3 respostas com meus 3 chapéus diferentes? Pode? Tá, então vou começar como Duda neurocientista, pessoal. Eu acho que as pessoas confiam e vão junto com as pessoas que elas olham e sentem empatia. Perfeito. Elas precisam sentir confiança e que aquela pessoa está indo para um bom lugar. Então, para esse momento, eu acho que você precisa ser uma boa pessoa. Mas boa pessoa no sentido de ser uma boa pessoa. Boa pessoa é aquela pessoa que cumprimenta o porteiro. É aquela pessoa que, bem, ela não te diminui por nada. Que quando você faz uma pergunta, ela não olha pra você com a cara de nossa, como você é idiota pra não saber disso. Não, ela olha pra você e faz então, isso se faz assim, assim, assim. Você procura no livro X, é empatia, né? É quando você trata o outro como uma das coisas que hoje em dia é mais confusas pro próprio ser humano, que muitas vezes é perdida. É quando você trata o outro como humano. Uhum. Quando você para escutar o outro. Perfeito. Então, quando eu paro para conversar com cada uma das pessoas do meu time, eu tô disposta naquele momento a escutar ela. Eu tô disposta também que ela me escute. Tô disposta que a gente converse. Que a gente chegue em algum lugar produtivo. Então, sempre num lugar empático. Num lugar que, bem, eu não sei de tudo e nem ela sabe de tudo. E a gente tá ali trabalhando para chegar num objetivo final. Então, esse lugar de olhar empático, sem estar gritando com pessoas, não precisa disso. Porque eu sou melhor. Porque a gente é concorrente. Porque a gente destrói a concorrência no mercado. Laissez-faire, gente. O Lógico. mercado se autorregula, calma, não é assim. Se você entrega um produto com alta proposta de valor, nossa, ele vai escalar, ele vai se dar bem no mercado. Não precisa dessa guerra interna. E olhando como executiva, eu acho que você tem que ter muita confiança naquilo que você tem como métrica, daquilo que você vai apresentar e, principalmente, fazer com que as pessoas entendam qual é a missão e que você consiga consolidar uma boa cultura. Porque, na verdade, é uma boa cultura que vai dizer se você vai escalar, se você vai até a Bolsa de Valores ou se não vai dar. Porque, simplesmente, o seu time não está
junto com você. Então, mostrar o porquê da sua missão, explicar para onde a gente tá indo, por que a gente tá indo, quais são as métricas, o que a gente alcança com isso. E, cara, é muito louco. Cada coisa que a gente ganha lá na Orb parece final do Copa do Mundo. Nossa, a gente gritando. E é qualquer coisa. Resultado de um teste clínico. A galera de finanças nem sabe muito bem o que tá acontecendo. Eles entendem assim onde dá. Afinal, eles não tem como eles entender profundamente algo de medicina, porque eles não são formados para isso. Mas eles comemoram como se fossem isso! Uhul, olha só o que a gente descobriu que dá para fazer também. Quando a gente sai com um prêmio, oxi, todo mundo, olha aí, é uma comemoração incrível. As Perfeito. pessoas estão em sintonia. É quando a gente tem uma sensação de comunidade. Todo mundo faz parte da comunidade e a gente está empurrando a nossa comunidade para chegar em algum lugar. É por isso que a gente se autodenomina orbinautas, porque é a mistura de astronauta com orbe. Uma galera que tá ali no mundo da Lua, fazendo seu próprio trabalho para chegar no objetivo final. E como a Duda, analisando muito o cenário, como o universo hoje ele é pautado, acho que nem como o universo, como o planeta Terra ele tá pautado, eu acho que você ser um bom líder, você também precisa ser um bom visionário. Você precisa ter visão de longo prazo. Sabe aquela ideia idiota que às vezes a gente passa pro outro e faz... Tss, tá idiota, não vai dar pra fazer. Claro que não dá, é muito difícil. Ou se outra pessoa não conseguiu, por que você não consegue? Te falta visão. Tua visão tá limitada. Então, um bom visionário é aquele que consegue liderar. E principalmente se você consegue mostrar essa visão para outras pessoas. Aí sim, você junta vários loucos. Porque você chegar para alguém e dizer, olha, eu quero fazer um sistema para fazer as pessoas se recuperarem e reabilitar o movimento. Essa ideia é de maluco. É papo de maluco. Pode acreditar. Imagine quando eu estivesse falando para você super agitada assim, você tá entendendo o que eu tô falando? Olha, a física, a gente vai com o olho arregalado. Papo de maluco. E a pessoa vai olhar assim pra você e dizer, tô dentro. Acho que a Cacá foi a primeira que eu perguntei isso. A Cacá é a minha sócia. Eu falei assim pra Cacá, Cacá, eu quero fazer isso na empresa tal. Você topa? Eu jurava que ela ia desligar o telefone na minha cara. Eu disse, essa menina é louca. Não só pode ser louca. Ela falou, sim! A gente pode sentar e conversar hoje sobre. Eu falei, Não, ela pensou, essa menina é louca, mas a gente pode sentar. e né? conversar. Ela topou. Isso que é importante. Ela topou e tá até hoje, pra você ter ideia. Você sabe, você falou muito das palavras louco e visionário. Né? A diferença entre o louco e o visionário é que o visionário entrega a loucura que ele teve. Né? É justamente isso. E tem uma coisa muito legal que você colocou sobre assim, sobre concorrente. Né? Eu tenho uma visão que eu acho que quando o propósito é muito nobre, não existe concorrente. Por quê? Porque e você tem que enxergar que não existe concorrente, mesmo quem está fazendo aquele propósito muito nobre. Porque eu vou dar um exemplo. Eu sou do Conselho do Gerando Falcões e eu falo muitas vezes com o Edu Lira. Olha, se alguém acabar com as favelas, tiver fazendo algum trabalho para acabar, você não vai ficar feliz? Claro que vai, né? Porque o objetivo final é acabar com as favelas. Tanto faz ser pelo Gerando Falcões ou através de outros, mas o propósito transcende aquela empresa, aquela organização. Então, eu olho para as outras pessoas e falo, se alguém estiver transformando a educação do Brasil, estiver transformando o Brasil pela educação, eu vou estar muito feliz. Não precisa ser pela Ânima. Eu quero fazer pela Ânima porque eu acredito que aqui é um bom caminho para fazer. Mas se o outro fizer melhor, eu juro do meu coração que eu vou estar feliz porque alguém vai estar fazendo, vai estar ajudando a realizar o meu propósito, que transcende a Ânima. Então, o trazer condições para que as pessoas tenham mobilidade, aquelas que tiveram mobilidade reduzida por qualquer motivo, é algo tão nobre que transcende a Orbe. E se alguém estiver fazendo, mesmo que seja por outro caminho, outro cientista, outra coisa, vai estar realizando o seu propósito. E eu acho que isso é a coisa mais nobre. Quando você consegue convencer todo mundo, e quando isso é verdadeiro, não é nem que tem que ser, você não precisa convencer ninguém. Quando isso é autêntico, você não precisa convencer ninguém. Aí é uma conversa que eu digo, são as sinapses entre os corações. Né? Porque tem a sua sinapse, né, cerebral, que você vai lá e você usa para você convencer o outro, mas tem algumas coisas que você nem precisa usar a sinapse neural, porque a sinapse do coração e entre corações, ela já faz com que aquilo lá aconteça e todo mundo se mobilize para aquela direção. Super concordo. Eu acho que é exatamente isso. Acho que o nosso grande propósito aqui é fazer uma boa entrega.
sabe, para as pessoas, que a gente possa ser socialmente viável, financeiramente viável. A gente não está falando aqui sobre não criar uma empresa extremamente rentável. A gente está falando, sim, também criar uma empresa extremamente rentável, mas que entregue um produto com alta proposta de valor e que Claro. impacte verdadeiramente vidas. E a verdade é que se a gente conseguir fazer isso, vai ser uma felicidade extrema, né? Nossa, eu vou saltitar de felicidade. Eu E faço a gente também, eu faço a dança da felicidade junto com vocês. né? E se outra pessoa também, outra empresa vier e conseguir, nossa, de muito mérito, a gente sabe a dificuldade que é fazer algo tão complexo assim, é de aplaudir de pé, é olhar e dizer, cara, os cientistas, os nossos desenvolvedores e os nossos empreendedores são incríveis. Eles realmente conseguiram fazer uma entrega muito grande para o mercado e para a humanidade, porque eu acredito muito em produtos que deixam um legado na humanidade. Eu acho que eles mudam a forma com que nós, humanos, lidamos com o mundo e com nossa própria humanidade. Então, é de um marco grandioso. Você sabe que os cientistas, não pode haver concorrência entre os cientistas. Né? Isso quer dizer, então, deveria ter uma interconexão, né? uma Isso. colaboração. E é incrível porque, às vezes, você fala, tá bom, todo mundo acha que não deve haver competição entre os cientistas, porque quanto mais eles colaborarem, melhor vai ser para a humanidade. E a gente acha que é normal a competição entre empreendedores ou entre empresários, e também não deveria ser. Deveria todo mundo trabalhar com o mesmo propósito, um contribuindo com o outro, colaborando com o outro. E aí, quando eu falo isso, às vezes eu falo, meu Deus, você é louco, Daniel. É a mesma coisa da loucura, a mesma coisa nesse sentido de imagina, né? O mundo é pautado pela competição, não deveria ser. Deveria ser pela colaboração, inclusive você aplaudir o outro, inclusive você ter o outro como referência. Então tem várias instituições de ensino que eu tenho como referência, né? E eu sei que a gente é referência para vários. A gente deveria, de alguma maneira, fazer com que isso seja mais explícito, mais aberto. E aí sim a gente vai estar criando uma sociedade completamente diferente. Né? Então eu acho que os cientistas são um grande benchmark, são um grande exemplo, né, de como os cientistas atuam. Deveria ser uma nova maneira da sociedade como um todo agir. Duda, e emendando essa pergunta de como convencer as pessoas a acreditarem nas suas loucuras, digamos assim, você sente que o fato de você ser mulher atrapalhou isso? Foi mais difícil? Foi mais fácil? Porque a gente estava falando antes de começar a gravação sobre essa questão, né? De como o teatro também te ajudou a convencer mais as pessoas. Como é ser mulher e ter que convencer tanta gente das suas ideias? Eu não vou dar uma resposta fofa do tipo... A gente ah, não A espera gente já isso. percebeu que fofa, você tem várias qualidades e atributos que a gente pode falar. Fofa é uma que não sei se encaixa. Né? Entendeu? Pode falar incrível, sensacional, extraordinária. Fofa é uma que eu não sei. É Acho que não encaixaria. Fofa. As pessoas vão querer dizer, não tem sim. Tem questões sim, não é mimimi. O pior é que eu descobri que não é mimimi. E é muito ligado à imagem, né? E aí a gente parte para um sistema que ele já estava estruturado há muitos anos, né? Porque a gente ainda vive os recortes e o efeito de como um sistema ele foi moldado. Então, o que a Duda tá falando nesse momento? Então, desde sempre, o sistema foi feito para os homens estarem nesses lugares de poder, e eles comandarem, e eles liderarem. Então, os homens iam à frente às guerras, os homens eram donos das indústrias, eram os donos das grandes empresas. Então, quando você chega uma mulher, é uma imagem dicotômica, que parece que não casa muito com aquilo que é o esperado. E aí chega uma mulher, cientista, nova, jovem, preta, e com esse sotaque. Então, olha quantas questões a gente tem aí, né, alinhadas com a imagem. Então, a imagem fala. Então, a primeira grande ação ali fazer é tornar você fofinha. Você tá aqui para brincar. Você não tá trabalhando. Ai, que linda, ela tá tentando fazer uma coisa que ninguém faz. Fofa. Mas você não entende de negócios. Afinal, você é uma mulher. Entende? Como um cientista entende de negócio? Não dá pra um cientista entender de negócio. Isso é possível? Mas eu nunca vi uma mulher entender de negócio. Elas não entendem de negócio. Isso não era pra ser intrínseco, não? Mas pior que ela sabe. O que tá acontecendo? Começa esse momento de...
bug do milênio em geral, nos anos atuais. Os sistemas nervosos entrarem em tela azul do que está acontecendo. Então, esse é um primeiro. O próximo é desacreditar. Então, não é possível. Fez nada. Não consegue. Como é que não fizeram isso lá na Rússia primeiro, lá nos Estados Unidos? Por que ela? Então, essa é uma segunda questão, né? Uhum. E a terceira questão é que você começa a ter um esforço muito maior para explicar o porquê você é capaz. É quase um sentido de provação. Estou precisando provar. Quantas coisas eu preciso apresentar aqui para provar? Quantos certificados mais você espera? Quantos resultados? Quantos cases? E aí eu cheguei na seguinte conclusão. Eu dou as provas que o meu mercado espera para fazer o meu produto viável. Eu acho que a Duda não consegue fazer isso. Pois bem, boa sorte para você. Ache o que você quiser achar, se você quiser achar isso. Ache se você não concorda comigo, discorde de mim na sua casa, ou me chame para um papo que a gente pode conversar e eu explicar o porquê eu penso assim, ou eu penso de outra forma. E eu acho que é um gasto energético muito forte. A gente fica tentando ali se debater, tentando mostrar valor para todo mundo. E aí tem gente que nem fez tudo isso e fica achando que tem mais valor do que você. E eu só não entro em grandes embates, assim. Olha assim e faço, cara, eu vou fazer o meu. Eu acho que a melhor forma de você mostrar se é esse o seu grande objetivo é entregar. Então, quando você entrega um resultado, pronto, tá feito. Porque as pessoas acreditam muito que é tudo por um acaso. E como uma boa neurocientista, eu vou falar pra vocês. É muito raro acontecer por acaso. Tem Sem dúvida. muito trabalho por trás. Sabe? Mas vocês foram case de AI da Google. Acaso. Não era acaso. Era trabalho. E vocês saíram no relatório econômico do Google? Acho que eles gostaram da cara de vocês. Foi o acaso. Gente, será mesmo que o Google ia colocar a gente no relatório econômico anual porque a Duda era bonita? Eu acho que eu não tinha Gisele. Ninguém pensou nisso? Tinha Gisele. Então não era por acaso, não era por nenhum outro feito, era por trabalho. É porque eles olharam aquilo, fizeram a curadoria daquele produto e falaram, Shazam. Eu costumo dizer sempre que nunca é por acaso. Nada, nem ninguém. Eu sempre falo isso também. Eu falo, gente, eu acredito fielmente que acaso não existe. Eu acho que tem tantos fatores e parâmetros que são modificados para gerar aquilo. Para mim, o acaso o acaso é algo que você não consegue explicar por que aconteceu. Isso é o acaso. Mas tem uma coisa por trás. Tem. Sempre tem. A gente só Por isso não que eu falei, entendeu. nunca por acaso, nada nem ninguém. Né? Você só não entendeu naquele momento. Mas é muito diferente do que você está colocando. Para mim, se você falasse do acaso, quem sabe se seja por acaso que você nasceu onde você nasceu, na família que você nasceu, teve as oportunidades que teve aquele professor que passou que você ficava boca aberta olhando. Não, também aquilo lá não era por acaso. Né? Tem alguma outra coisa orquestrando isso, é o que eu acredito. Mas você estava falando um negócio e eu acho que eu estava olhando por outro ângulo. Né? Quem sabe se você não tivesse o sotaque que você tem, preta, mulher, você teria sido menos resiliente em relação a fazer essas loucuras que você está fazendo. Eu concordo. Né? Então, eu acho que eu o queria olhar o lado cheio do copo, no sentido de falar que bom que você está sendo resiliente o suficiente, vinda como você veio, ser como você é, para que daí você possa ter a chance de realizar o que você se propõe a fazer. Né? Então, você estava falando, eu estava aqui pensando aqui comigo, que sorte que a gente tem de você ter nascido como você nasceu e ter tido que ter sido mais resiliente, porque é isso que, quem sabe, te molde para ser resiliente em momentos que você não vai ter. E eu queria emendar uma pergunta, qual é o e se que mais te assombra hoje? Essa pergunta é muito boa. E se? Eu acho que as pessoas vão falar que eu vou falar que é e se a orbe não der certo? Acho que é o que todo mundo vai falar. E eu acho que não é esse meu maior medo. Meu maior medo é eu não ter entregado aquilo de todo a minha alma que eu poderia entregar. Quando eu sei que eu posso ajudar e que eu posso fazer mais. A minha grande proposta de vida e meu grande valor é dar essa entrega, deixar esse legado, esse lugar benéfico. E quando eu alcanço pequenas partes dele, eu já fico muito feliz.
Então, eu quero continuar sendo uma boa pessoa e sendo uma fonte de olhar no espelho e ter orgulho da minha trajetória. Eu não espero que todo mundo me aplauda. Isso seria bem legal, viu, pessoal? Mas se não rolar, tá tudo bem. Mas eu espero que eu olhe pro espelho e eu olho pra minha jornada e tenho orgulho dela. Tenho orgulho das escolhas que eu fiz, das coisas que eu deixei e como eu impactei as pessoas, que eu fui uma boa pessoa, que eu fui empática com o outro, que eu tive nesse lugar de ser humano. Porque eu acho que a gente tem que passar pela Terra e ser humano. Viver todos os percalços de ser humano e também todas as virtudes de ser um bom ser humano. E deixar isso num lugar de um legado para as próximas gerações. Você sabe que eu já ganhei muitos prêmios. E, nossa, eu fico feliz com todos, tá? Fico mesmo, pessoal. Eu fico muito grata, mas eu recebi uma DM esses dias de uma garotinha de 11 anos. E ela falou assim pra mim: Oi, Duda. Hoje eu tive aula sobre você. Eu li aquilo e fiz, sobre mim? E eu gostei tanto, e eu vim aqui perguntar se eu podia ser sua fã. Que fofa! Lindo. Eu falei, É claro, Que linda, entra aí. nossa. E ela me mandou uma mensagem. A gente agora tá fazendo uma feira de ciência inspirada em você. E ela me mandou um cartaz. Várias fotos minhas. E poderia ser de qualquer outra cientista. Mas quando eu olhei aquilo, aquelas crianças de 11 anos se debruçando em um trabalho para ver como foi a jornada de uma cientista, de uma empreendedora. E, nossa, o cartaz estava tão bonitinho. Tinha as minhas fotinhas, tinha eu em Que coisa mais desenho. linda. Eu fiquei... Um dos meus objetivos foram alcançados. Aquelas crianças eu pude inspirar. Eu toquei elas. Isso. E aí vou pegar esse gancho dessa história e perguntar então para você, porque você está inspirando por um ângulo, mas assim, se você pudesse então fazer com que essas crianças ou que as outras pessoas acreditassem em algo que você acredita, o que seria? Autenticidade em si próprio. Acho que essa é a maior questão. Por muitas vezes a gente fica cego pelas luzes. As pessoas aplaudem tanto que a gente já não se perde do que a gente é. Às vezes a gente recebe tanta pedrada que a gente vai para dentro de uma caverna. A gente pega aquelas pedras e faz uma caverna e fica dentro da completa ausência de luz, na escuridão e num único ponto. A gente se perde de nós mesmos. A gente esquece qual é o nosso motivo de estar na Terra, porque cada um de nós tem um objetivo de estar aqui, de fazer o que a gente faz, de ser o que a gente é, e ter essa proposta, né? Por que será que eu criei a Orbe? Tinha um motivo. Por que será que você trabalha com educação? Tinha um motivo. Cada um de nós deixa um legado, e que não precisa ser um legado gigantesco, Não. mas pode ser um legado na vida do vizinho, da sua mãe, do seu filho, de qualquer pessoa. Qualquer ser vivente, eu acho que é isso. Então, eu acho que aprender a abraçar a sua própria autenticidade é a melhor forma de você lidar com sua própria humanidade. Entender que todo mundo tem falhas, todo mundo tem defeito, ninguém é perfeito. Essa corrida maluca para ser um ser perfeito, de uma felicidade que precisa ser 24 horas por dia. Isso é utópico, isso não existe. A gente tem que viver com as nossas falhas, com as nossas qualidades e principalmente abraçar as nossas qualidades. Porque às vezes a gente enxerga tantos nossos defeitos que a gente esquece de olhar para as nossas qualidades. Porque é tipo assim, nossa, eu sou um ótimo pintor, mas eu sou horrível sendo um musicista. E aí eu olho só para isso. Nossa, eu sou horrível sendo musicista. Nossa, o mundo não é bom comigo. O mundo é totalmente cruel comigo porque eu não nasci um bom musicista. Mas, cara, é porque você é um ótimo pintor, por favor, faz aquilo que veio pra fazer. A gente é moldado, né? Quando você tira 7 numa prova, você fala, eu errei 3 e não acertei 7. Né? Então você sempre está moldado para os seus erros. E do outro lado, o que você fala da autenticidade, eu acho que existem, eu falo assim, tem as empresas que são empresas, pessoas, enfim, que são aquelas ordinárias, né? O ordinário é o ordinário no sentido do normal. E depois tem os ordinários muito boas, né? Aquelas empresas ordinárias, mas as extraordinárias,
elas são movidas por paixão, elas são movidas por autenticidade. Se você não está conectado com a sua essência, se você não é verdadeiro em aquilo que você se propôs a fazer, você não consegue ser uma pessoa extraordinária, você não consegue ser uma empresa extraordinária. Ela tem que ser muito verdadeira no que ela se propõe, né? Ser muito genuína, tá conectada efetivamente à sua essência. E às vezes, e aí eu queria emendar aqui uma outra pergunta, porque às vezes na vida a gente tem algumas convicções, né? Às vezes a gente tem algumas certezas e tudo mais, e no decorrer da vida essas certezas e convicções vão sendo destruídas. E essa destruição é boa, porque significa uma evolução. Que certezas que você tinha que foram destruídas? E o que isso significa enquanto a evolução sua enquanto uma pessoa, ou da sua empresa, ou um profissional? Essa pergunta, acho que ela é genuína, acho que ela é bem bonita de se pensar. Inclusive, eu quero complementar com a sua fala anterior, que eu ouvi uma frase uma vez assistindo um vídeo. Eu não sei se eu tô replicando ela exatamente, mas ela me marcou muito, que é: uma jabuticabeira nunca vai dar uma maçã. Então, às vezes, a gente se esforça tanto para fazer uma jabuticabeira dar uma maçã, sendo que ela só não é feita para aquilo. Ela é feita para outro propósito. E aí ela pode entregar as melhores jabuticabas que o universo já viu, e a gente tá ali implorando e obrigando ela a dar maçã. Eu falo muitas vezes que o oposto não é diferente, tá? É o oposto. O oposto de você pertencer é você se encaixar. Porque para você se encaixar, você vai ter que deixar de ser você vai ter que ser maçã. E pintar, e não sei o quê. Então, na sua brincadeira, na sua analogia. Então, as pessoas precisam ser quem elas são e pertencer àquele lugar, né? Mas, enfim, voltando a quais são as convicções ou as certezas que você desconstruiu no decorrer da sua história? Eu acho que uma grande convicção que eu destruí analisando as coisas é que tudo era instantâneo. Eu achava que tudo dava pra fazer rápido, sabe? A gente constrói rápido, a gente faz correndo. E não é assim. Tudo tem tempo, tem processo. As pessoas me dizem assim: eu prefiro funcionando do que entregar bem feito. Eu prefiro bem feito e funcionando. Uhum. Eu sou da equipe que fala bem feito e funcionando. Eu quero bonito, eu quero ergonômico, eu quero que você olhe para aquilo e olhe: nossa, que trabalho bem feito, que negócio pensado, sabe? Então, eu acho que essa sensação de tempo que a gente tem hoje, acho que até das características da nossa sociedade, como ela está pautada hoje, é muito louco. Porque a gente quer fazer tudo correndo, tudo é pra ontem, tudo tem que mostrar valor de hoje para amanhã, e na verdade as coisas extraordinárias demoram para acontecer, porque elas têm um processo de criação, de desenvolvimento, até elas, sabem, surgir e mostrar aquele valor. E nesse tempo, é tempo de resiliência, é tempo de você continuar acreditando, porque muitas pessoas vão dizer: ó, o doidinho, desistiu da vida inteira para estar fazendo isso que nem vai dar certo, sabe? E você ali: não, é porque eu tô confiando nisso, é porque eu sei onde eu tô fazendo, sei de onde eu tô pisando. E outras coisas que eu acho que eu desfiz é que eu resolvi ir para outra vertente. As conexões humanas hoje são muito líquidas, como dizia Bauman. A gente chega na vida dos outros, tira o que a gente quer e vai embora, sem nenhuma responsabilidade emocional sobre aquela outra pessoa, ou responsabilidade afetiva, né? E eu acho que isso é levado para o mercado. A gente tem pessoas como peão num tabuleiro. E eu acredito que conexões têm que ser indo e voltando. Eu não quero ser rápida, chegar em você e dizer: você tem o que eu preciso? Me entrega e vamos embora. Perfeito. Não, eu quero que seja uma troca. Se eu tenho alguma coisa que eu possa te oferecer, por favor, me faça útil. Do mesmo jeito, o contrário. E eu quero ter uma ligação com você genuína, que a gente se entenda, que a gente se dê bem, que eu te entenda, que eu possa te escutar, para além de ser um objeto dentro do meu tabuleiro, inclusive no mercado. Eu acho que isso é mais fair play do que você tá... Na minha cabeça, você só tá usando pessoas. E pessoas não são objetos. Elas não são feitas para ser usadas. Elas são feitas para ser conectadas, para ser... Lógico, as pra relações viver acontecem na convivência. Na convivência. E eu acho que a outra coisa que
eu acabei quebrando é que antes eu acreditava que mostrar emoções era fraqueza. Era um lugar de você é muito besta, tá mostrando. Não mostra. As pessoas vão usar isso contra você. E você sabe o que é? Eu acho que se for patético, mostrar carinho, admiração, sentimentos, ótimo. Eu sou louca e patética. Bom, já entra, meu currículo fica maior ainda, entendeu? Já chega mais um. Vamos entrando, não tem problema. Porque, cara, legal ser emocionada. Eu tô brincando. Não, eu concordo totalmente, né? Mas isso é ser autêntico. Eu gosto de pessoas e é isso. É muito gostoso. A gente tá indo pro final aqui, infelizmente, porque a gente podia ficar Nossa, continuando dava pra ficar aqui, até amanhã conversando. aqui. Mas quando você falou agora louca e patética, na mesma hora veio aqui a imagem na minha cabeça, e aí, curiosidade, se você fosse escrever um livro hoje, qual seria o título? Não vale louca e patética. Mas é que eu pensei nesse título, mas não importa. Eu perguntando para você assim, de verdade, olhando para sua história até agora, tá? Que título chamaria um livro se você escrevesse ele hoje? Eu vou lançar um agora em outubro, e o título dele é Desbloqueando o Meu Cérebro. Tá. Você entender como os mecanismos... É uma viagem no universo das profundezas de uma mente esquisita. A mente da Duda. No universo da Duda, como a Duda pensa. Qual foi a jornada da Duda chegar até aqui? Eu acho que isso é legal. Porque eu tô te dando a chave para entrar em um universo paralelo. Que não o seu. Mas você me olhar agora de inside, né? De dentro. E não só o que é a imagem te apresenta, não só o que a representação te fala. Porque, a Duda é um gênio. Mas gênio por quê? O que foi que levou a ela a ser ditada como gênio? Não, mas a Duda, ela tem, né? Ela pode ser dada como fantástica, extraordinária, mas o que leva a criar uma pessoa fantástica, extraordinária? Porque, na verdade, tinha tanto trabalho no meio que será que só não foi a união de talento com esforço? Talvez a genialidade nasça daí. Nasça de uma pessoa que tá ali o tempo todo, porque por trás da facilidade, realmente, de aprender e tudo mais, tinha uma pessoa que virava à noite, estudando, tinha uma pessoa que virava finais de semana dentro de laboratório, debruçada em cálculos matemáticos sem fim, debruçada em como o cérebro funciona, tentando que, por favor, o computador ajudasse a sair logo esse algoritmo. Porque tem hora que você acha que nem a culpa é mais sua, você culpa logo o computador. Esse computador não tá me ajudando. Então tinha tanta gente, tinha uma trajetória tão grande que será que tudo isso não era fruto de um esforço incansável? Era autenticidade misturada com resiliência. Então, lindo, maravilhoso isso. Para finalizar, enfim, porque eu acho que tá incrível aqui, mas eu queria... o Peter Diamandis, na Singularity, ele fala que a gente tem um propósito massivo transformador, né? E quem sabe é isso que realmente nos mova. E aí você falou uma coisa que é o seguinte, não é a orbe não dá certo, né? E tudo bem. Então, que é o seu maior medo. Eu também acho, ela não deu certo, ela já deu certo. Ela deu certo só pelo que ela está mobilizando, só pelo que você está fazendo e tudo mais. Mas para finalizar, o que assim, eu queria que você compartilhasse com quem está escutando a gente e desse sua mensagem final, também revelando o que é o seu sonho maior, né? Eu acho que é claro que agora dar certo a Orbe ou escrever o seu livro e tudo mais, mas algo que transcenda isso, algo que você tenha uma visão ou eu quero solucionar tal problema do mundo, ou eu quero ser reconhecida por isso, eu quero abrir capital, eu quero fazer com que várias pessoas caminhem, enfim, não sei, né? Mas pode ser qualquer coisa e todas elas são nobres, pode ser tudo isso junto, mas enfim, com tudo que você já fez, e como a gente brincou aqui no começo, parece que tem... Se for descrever e ninguém olhar para você, vai achar que a gente está falando com uma pessoa de 60 anos. Sim, ainda pela história. Escritora agora também, escritora, né, no caso. Meu Deus do céu. Entendeu? Quer dizer, então... mas entendendo, quer dizer, então, qual é o seu sonho assim, de vida que você tem nesse momento? Entendendo que ele é algo que vai evoluindo. Quem sabe se eu fizer essa pergunta daqui a 5 anos, será algo completamente diferente do que é hoje.
né? Mas hoje, então, olhando para frente, o que que você acha que seria aquele grande legado que você quer deixar durante a sua passagem por esse planeta? Eu quero deixar um legado para o universo como sendo uma ferramenta transformadora e podendo impactar milhares de vidas, ou uma vida. Quero poder impactar positivamente vidas. Eu quero que, por onde eu passe, as pessoas sintam a alegria de estar na minha presença e possam se sentir acolhidas. Eu quero muito que a Orbe dê certo. Eu quero que ela possa levar alegria para várias pessoas que precisam muito dela com todos os inventos. Eu quero que ela abra capital, que ela vire uma gigante do setor dela, porque essas pessoas estão trabalhando muito por isso. Eu também, e eu espero muito que ela possa deixar o legado dela. Mas o meu, eu também quero poder ser essa boa pessoa. Eu quero que as pessoas lembrem de mim como uma boa pessoa. Sabe quando você vai tomar café e você fala assim, mas a Duda é legal, né? Boa mesmo. Ela foi tão legal comigo naquele dia. Eu quero poder ser esse ponto de boa energia na vida das pessoas. E sobre o mercado, sobre essas questões materiais, eu também tenho esses sonhos. Eu quero tocar o sino da Bolsa de Valores, por que não? Claro. Sabe? Eu quero que a minha ciência chegue em lugares nobres. Eu quero que ela possa impactar milhares de vidas. Eu quero que a forma com que eu crio uma organização, que eu faço e penso o meu modelo executivo, industrial e operacional, seja olhado com um ar de, nossa, como ele é requintado, como ele é bem pensado, como ele foi bem planejado, que ele possa ser olhado como inspiração para as outras pessoas. E eu também sei do meu... Acho que eu vou botar a palavra dever, tá? O meu dever de inspirar outras jovens que, assim como eu, precisam de imagem de exemplo. Heróis. Que elas precisam, não heróis, eu gosto de imagens Assim, que então, assim, liberem o acesso, sabe? Que eu possa acreditar que eu possa estar lá. Eu quero que elas possam me usar de exemplo. A Duda conseguiu, então eu consigo também, sabe? Eu quero que aquela menininha que tá hoje em casa, sentada no sofá, assistindo o desenho e falando pra mãe, mãe, eu quero ser cientista. E a mãe dizendo, não vai dar. Eu quero que ela fale assim, a Duda conseguiu, eu vou conseguir também, que ela fique empolgada e que o mundo possa ver, criar novos cientistas, novos empreendedores, novas boas pessoas e que assim a gente possa empurrar a humanidade pra cima, sabe? Tem tanto caos, tem tanta problemática, sabe? Eu quero que existe uma nação de resolvedores, sabe? De solucionadores. perfeito. De gente que chega assim e fala assim, eu quero resolver e tudo bem eu ser louco, mas eu sou louco, mais são do universo, resolvendo. Então, eu acho que é isso, é deixar legado. E eu quero poder inspirar e ajudar essas pessoas. E também aplaudir, sabe? Quando elas estiverem lá, eu não vejo muito esse lugar de concorrência, eu quero que meu concorrente não dê certo, eu quero que as outras empresas não dê certo, muito pelo contrário, eu quero muito que elas dêem certo, eu quero que os produtos delas sejam tão impactantes quanto, e eu quero muito estar nas primeiras filas aplaudindo, dizendo, bora lá, o Brasil tá andando, vamos com a gente tá chegando lá. E eu acho que, se eu for deixar uma mensagem final para as pessoas, é o seguinte, eu sou cientista, mas eu também sou empreendedora. E como uma boa neurocientista, todo mundo espera que eu venha aqui e lhe traga fatos, correto? Todo mundo espera um bom fato de um cientista, um fato novo. Então, eu gosto de entregar fatos desconhecidos, que muitas vezes as pessoas simplesmente não ligam ou elas deixam pra lá. Mas a verdade é que você não vai ser bom 100% das vezes. Mas a grande questão é continuar tentando. Eu tô aqui para dizer que sim, você tem capacidade, você é inteligente o suficiente, você é forte o suficiente, resistente o suficiente, resiliente o suficiente para transformar os seus sonhos em realidade. E eu espero muito que você consiga, porque saiba que se você conseguindo trazer para o mundo uma coisa benéfica que possa ajudar tantas pessoas, ou até mesmo modificar a forma com que a gente lidamos com alguns processos, já vai ser um grande feito e de grande ajuda para o próprio planeta Terra e nossa humanidade. E eu vou estar aqui apoiando você, disposta a te ajudar da forma que der e também aplaudindo pelo seu sucesso. Porque eu sei quando você misturar o querer com as boas intenções, bons resultados surgem.
Eu espero muito poder aplaudir todo o seu sucesso aqui de pé e o de vocês também. Eu espero poder assistir vocês fazendo coisas gigantescas, seja sendo uma editora influente e brilhante, quanto sendo um empresário extraordinário que veio para o mundo para transformar vidas através da educação. Eu espero que vocês possam tocar muitos corações e serem boas pessoas e felizes em tudo aquilo que vocês se propõem a fazer. E um cheiro da Orbicô. Isso é muito maravilhoso. Achei. Eu queria agradecer demais, né? Porque essa conversa aqui, você falando sobre. Você fala de uma maneira, você transcende, você transborda a autenticidade, você transborda. Você é muito genuína, você é muito verdadeira. A sua história, quando eu falei aqui de herói, heroína, como a menina escreveu, posso ser sua fã, eu também vou te mandar, posso ser seu fã, né? Já você, a hora que acabar aqui, a gente com certeza, todo mundo que está aqui gravando, está aqui atrás nos bastidores, vai tomar um cafezinho e vai falar, nossa, como essa Duda é legal. Né? É verdade. E assim como todo mundo que escutar e que assistir a gente, eu tenho certeza disso. Então, eu queria que você nunca perca esse brilho nesse seu olhar, né? Esse brilho genuíno. Eu falo que o brilho no olhar, ele você também estuda o cérebro, mas eu vou também te ensinar uma coisa. O brilho no olhar, ele é decorrente do fogo na barriga. Sabe aquela chama que você tem dentro de você? É aquilo lá que faz o olhar brilhar, né? E você tem esse olhar. Então, nunca perca esse seu sonho, esse desejo, essa energia, essa garra, enfim, algo que transcende, algo que transborda. Né? Mais do que ser inteira, você transborda. Né? Então, parabéns pela história que você está construindo. Eu tenho certeza que vou ler seu livro, e isso vai ser só o primeiro, entendeu? Porque você vai escrever outros e vai impactar outros. Eu tenho certeza que ainda vou te aplaudir em pé, emocionado, de ver pessoas andando, de ver pessoas a Orbe cumprindo o seu propósito, né? E a Orbe vai ser eu vou te avisar isso, a Orbe vai ser uma das empresas que você vai fazer, um dos projetos que você vai fazer, né? Porque a vida vai trazendo outras coisas, outros desafios, e o que importa é se divertir, o que importa é ser gostoso, o que importa é entender que o que você está fazendo faz muito sentido na vida dos outros, né? Então, parabéns, uma delícia estar aqui, eu queria agradecer demais, né? Duda, enfim, Isa, a gente está aqui junto, conversando com você e tudo que você passou, em mais um episódio do Forbes Under 30 Innovation, uma parceria da Singularity junto com a Forbes. Uma delícia estar aqui com você. Obrigado. Obrigada, Obrigada, Duda. gente.